Então, a live de hoje, a gente vai falar um pouco sobre literatura e o movimento da dissidente enquanto literatura e falar um pouco sobre alto amor. E aí a gente convidou também o Pedro, que é escritor, poeta, ele é professor do IFB, Instituto Federal de Brasília, e aí ele vai nos ajudar um pouco a conhecer mais sobre esse mundo e sobre esse debate que tá aí, né? Então, esperar ele um pouco ele entrar pra gente conversar um pouco mais melhor com ele. Olá, Opa, olá, finalmente. Tá bem? estamos aí Como é que tá as coisas? para ajeitar. Tudo bem? Tudo bem. É, Bom, vamos lá então. prazer estar aqui, agradeço o convite para essa live. Fiquei muito feliz aí de conhecer tanto o Resistir Núcleo LGBT, quanto você, Pablo. Obrigado aí por acompanhar aí para a gente conseguir montar essa live. Estamos aí. Não, a gente que agradece. Então, para começar, eu acho que a gente poderia falar um pouco sobre você. Sei que é um pouco sempre difícil falar sobre você. Você não é só um poeta, um literato, uma pessoa dissidente nesse sentido, assim. Então, mas tentar introduzir um pouco sobre você, um pouco sobre as suas obras também, que é um livro que eu li também, que eu gostei muito, que é O Espelho das Cores. Se você quisesse também falar um pouco, mas vou deixar aberto um pouco para você falar sobre você. Meu nome é Pedro Ivo, sou professor mestre em Educação, Linguagem e Tecnologias, sou professor do Instituto Federal de Brasília e gosto muito de falar sobre a minha escrita, né? Porque eu sou escritor, poeta aqui na cidade, em Brasília, e aqui tenho bastante, com poesia principalmente, de 2 anos para cá, né? Sou militante aí, ativista no movimento negro, no movimento LGBT e dentro de dois coletivos muito importantes para mim, que é o coletivo Afrobichas e o coletivo de escritoras e escritores LGBT do DF. E aí estou aqui, né, para poder falar com vocês sobre literatura, autoamor e dissidências, que é um tema que eu tenho buscado bastante lidar, trabalhar, sei lá, viver, né, principalmente a questão da literatura e o autoamor, de ser negro e viver o autoamor, eu acho que isso é bastante legal. E ser LGBT, né, de ser dissidente, sexual dissidente, não hétero, enfim, e viver o auto-amor diante de tantas opressões sociais que a gente sabe que a gente lida todos os dias dessa forma. Então, acho que você E tocou em um ponto. hum, Pode falar. não, eu ia só Ó, complementar, né, dos livros que eu escrevi, que são três, que é O Espelho das Cores, Amores, Angústias e Flores e o Afroqueer Existência, Dor, Luta, Amor. Que aí é sobre esses livros que eu queria poder conversar um pouco dentro desse tema, né, na medida do possível, para trazer um pouco dessa leitura que eu faço do mundo, né, pela literatura e pela, é, enfim, por essas questões que permeiam a literatura, mas que são questões sociais também, né, a partir do que você for me falando aí, vamos lá. não, assim, eu li, cheguei a ler o Espelho das Cores. No começo, porque você me falou que a literatura é um movimento político. E aí eu cheguei a ler esse livro já tendo essa noção do que seria ler esse livro. E aí, lendo sobre ele, lendo um pouco sobre o protagonista do livro, que é o Gabriel, que é homossexual e que vai se descobrindo nisso justamente por ser uma pessoa da igreja e ter toda uma construção moral ali que ele fica confuso sobre o que ele está fazendo, se é certo, se é errado. E aí eu pude perceber justamente o quanto que a leitura desse livro é importante, assim, para a gente entender que as nossas angústias e as nossas dores, elas não são individuais, assim. Porque muitas vezes a gente se coloca nessas caixinhas de, nossa, eu estou sentindo isso, eu acho que eu não vou contar para ninguém porque ninguém vai me entender. E aí eu queria um pouco que você falasse sobre isso, sobre justamente esse lugar da solidão, assim, que muitas vezes as pessoas se encontram e por não perceber também que a sua subjetividade ou as suas experiências são experiências coletivas.
como é que você vê assim a literatura, como que a literatura pode ajudar nessa experiência coletiva, assim, na visão de que as nossas angústias também estão postas aí e que elas podem sim ser ouvidas por outras pessoas. Tá baixo? É. Não, tá dando pra... É porque tinha travado, mas tá de boa. O livro Tá, é esse aqui, né? Pra ver aí. Espelho das Cores. Tá? Que deu pra você ver. mencionou agora. É, isso. É realmente assim, a personagem principal, que é o Gabriel, né, lida com essas dificuldades assim na percepção da sua sexualidade. Não está muito definido para ele, né? Tanto que ele se apaixona pelo melhor amigo, se apaixona pela melhor amiga, enfim, que é a coordenadora do grupo da igreja. Tem esses conflitos religiosos. Eu acho que o livro busca assim, por uma visão pessoal, porque claro, tem um pouco da minha história também ali, né? Tem um pouco do que eu vivi, do que vi também acontecer com amigos meus, com pessoas que eram desse círculo, né? Porque na minha juventude eu estava ali filiado à Igreja Católica e tal, né? Mas é uma vivência que não é só da Igreja Católica, mas várias religiões que têm essa percepção assim de sei lá, meio que acaba virando um pecado, né? Assim, a não ser heterossexual, meio que traz uma opressão para esses indivíduos, né? Esses sujeitos que estão ali vivenciando a sua fé dentro dessas comunidades. E eu quis falar um pouco disso, trazendo uma vivência pessoal ali transformada em ficção, para poder falar de como isso acontece, né? Então, veja, Espelho das Cores eu escrevi em 2007, então, tipo, escrevi até 2014 e publiquei em 2015. Então, quer dizer, foram 7 anos escrevendo sobre essas questões que ali estavam permeando ainda, né? É, tudo que estava acontecendo comigo e tal. Mas eu percebi que foram 7 anos escrevendo sobre algo que não mudou e hoje a gente está em 2020 e eu percebo que essas questões ainda não mudaram. Em que sentido? De que pessoas que estão em comunidades religiosas sofrem, não sendo heterossexuais, sofrem a opressão em cima da sua sexualidade. Então isso gera confusão, isso gera perturbação mental e tal, sei lá. A pessoa fica desequilibrada mesmo, porque ela não encontra um ponto de apoio, de segurança para ela viver apenas algo que é diverso, né? Então, a tentativa na escrita do livro é mostrar essa experiência como uma experiência humana e que as pessoas podem é, viver a sua sexualidade e viver suas confusões também, porque, assim, se apaixonar também é uma confusão, né, danada. Eu que o diga, enfim, nesses últimos dias, mas se apaixonar é uma confusão, né? Então, gera confusão, você não sabe exatamente, as coisas são muito intensas, né, no seu interior. E ainda mais se você percebe que é uma paixão fora do padrão hegemônico, né, que é da heterossexualidade, da cis-heterossexualidade, principalmente falando. Eu acho que a religião, nesse sentido, dependendo da religião, ela pode exercer um papel muito positivo ou um papel muito negativo. Hegemonicamente, a gente tem a religião cristã como dominante no nosso país, enfim, no Ocidente como um todo, né? Ou uma tradição judaico-cristã que se desenvolveu aí mais poderosamente, institucionalmente, cooptando mais mentes e corações, vamos dizer assim, em um pensamento coletivo, sendo o cristianismo. E tendo o cristianismo hegemonicamente condenado à homossexualidade ou qualquer outra dissidência sexual, que não a heterossexualidade, você percebe que isso vai afetar os seres humanos, vai afetar as pessoas. Então, a tentativa do livro é fazer com que mostre uma experiência dessa pessoa se descobrindo e tentando também conciliar a sua fé e tentando não deixar a sua fé, mas percebendo que é muito difícil não deixar a sua fé e conciliar isso. Será que ele consegue? Será que ele não consegue? Olha o spoiler, não Fica pode aí para dar, né? quem quiser ler, né? Então você Exatamente. percebe Mas é isso. que a Outras religião, ela... religiões elas já podem ajudar nesse processo, né? Uhum. Por exemplo, tem religiões que acolhem bem pessoas, principalmente religiões não cristãs, religiões afro-brasileiras, né? Tem algumas questões para se falar sobre isso também, mas em geral é mais acolhedor. Tipo, importa o sujeito humano que participa daquilo e quer desenvolver a sua espiritualidade. Não importa com quem ele se envolve, com quem ele se relaciona, quem ele é no mundo, assim, no sentido da sexualidade.
Mas também há questões a se pensar e problematizar também, inclusive em religiões de matriz afro. Hoje, eu sendo de uma, posso falar disso com propriedade. Mas é isso, vamos lá, que o tempo é curto, né? Não, sim, com certeza. Mas você falando sobre isso, quais são os desafios que você encontra nessa sua escrita dissidente, assim? Porque ao mesmo tempo você está falando da sua subjetividade, mas é um lugar de opressão. É um lugar onde dói bastante, né? Diariamente, assim. Então você escrever sobre isso e mostrar para o mundo, um mundo que está constantemente te atacando, te violentando de diversas maneiras, como é que como que você enxerga esses desafios assim nessa sua escrita dissidente? Então, escrever sobre si é algo muito complicado porque vai mexer em pontos que podem te trazer muita alegria, mas também vai trazer muita dor. E assim, é uma ilusão achar que qualquer autor que escreva qualquer coisa não coloque um pouco da sua subjetividade no que escreve, da sua visão de mundo, da sua vivência pessoal. Quando questionaram a Raquel de Queiroz, né, em uma entrevista antiga, eu vi num documentário dela, e perguntaram para antiga mesmo, né? Porque ela é do, enfim, das primeiras décadas do século XX. Perguntaram para ela qual dos seus personagens é autobiográfico. E ela disse: todo personagem é autobiográfico, né? Porque em todo personagem você coloca um pouco daquilo que você carrega, das suas interpretações, né, de mundo, das suas vivências, né, das situações que aconteceram com você, você coloca em personagens, você enquanto escritor, escritora, né? Eu acho que nesse sentido, as dores de fazer isso são pesadas, são desafiadoras, mas é um lugar que é preciso se pensar assim. Se você se propôs a fazer arte, você vai lidar com amor e dor, né? Alegria e tristeza. E você, enquanto artista, usa isso como sua fonte de criatividade. Não é diferente para o escritor, para o poeta, ainda mais para o poeta, né? Tipo, enfim. Tem poetas que vão ser muito mais produtivos na alegria. Tem poetas, talvez a grande maioria, vou arriscar dizer, são produtivos na dor, na desilusão, enfim, né? No coração partido, né? Um, e saber fazer disso poesia, né? Por exemplo, o Afroqueer Existência, que é esse meu último livro, mais recente, né? Esse aqui. Ele é de 2018. Então, foi um momento que meio que eu deixei algumas questões que eu tratava ali em relação ao Gabriel e tal, até porque o Gabriel é o personagem do Espelho das Cores, porque o Espelho das Cores estava numa perspectiva de conflito com uma religião homofóbica, ou de princípios homofóbicos no sentido moral, né, e de vivência social dos seus fiéis, ou do mundo, né, porque na verdade que o cristianismo não julga só os seus fiéis, ele julga o mundo, né, mas então assim, tipo, nesse momento em que esse personagem tá passando por isso, isso tudo foi um processo de muita dor falar sobre isso, né? Então, o momento que eu falei assim, não, agora eu tô em outro momento, eu tô em um momento que eu tô valorizando a minha ancestralidade negra, né? Minha ancestralidade afro-brasileira. Então, eu quero falar sobre isso, mas ainda assim tratando daquilo que eu sou. Quer dizer, eu sou homossexual, então, sei lá, eu vou falar sobre isso de alguma forma. Mas como é? O que é ser negro e homossexual? Como trabalhar essa interseccionalidade? Essa interseccionalidade existe, quer dizer, quando eu comecei a fazer minha pesquisa do mestrado, que foi sobre narrativas de negros homossexuais sobre seu lugar na sociedade, com o coletivo Afrobichas, justamente foi o foco da pesquisa, eu comecei a perceber que existe um entranhamento dessas duas questões que geram um sentido no mundo, ou um estar no mundo muito complexo e muito alegre, muito feliz, mas muito dolorido. E que a única maneira de sair dessa dor é voltando à sua ancestralidade. A poesia que eu gero no Afroqueer é justamente o que o subtítulo fala, né? É a existência de dor, luta e amor. Para a gente também entender que o nosso lugar, enquanto negros ou enquanto não heterossexuais, não é um lugar só da dor e da luta, mas também é um lugar do amor.
né? E eu acho que esse é o ponto principal. E esse amor visto como auto-amor, né? A Bell Hooks já trata disso num texto dela, sobre como o amor deve ser a vivência e deve ser o que deve ser buscado, deve ser isso, deve ser buscado pela comunidade negra, pelas pessoas negras, no sentido de entender a sua comunidade, de entender quem elas são no mundo, entender a história que levaram elas no processo de dor e luta, para que agora, numa perspectiva de futuro, entendam que é preciso viver o amor. E o amor começa pelo auto-amor, né? Que não é fácil, que não é simples, que é doloroso, é um processo doloroso, né? E eu acho que, assim, eu tenho vivido isso, né? Assim, se você pensar em várias situações, né? Então, por exemplo, eu acho que são situações cotidianas, normais para todo mundo, que é, por exemplo, apaixonar-se, ser rejeitado, processo que eu vivi essa semana. Então, eu acho que é aí que a gente para refletir, tá? Então, mas isso aconteceu por quê? Né? Onde está o meu auto-amor? E o meu auto-amor enquanto pessoa negra, enquanto pessoa LGBT, é, é, enfim, que questões perpassaram para que eu me sentisse mal por isso, né? E se eu falar sobre vivências de racismo e vivências de LGBTfobia, e que geraram também uma escrita muito combativa na questão da luta, porque é dor, luta, amor, né? Então, assim, tem poemas de dor e de falar das dores ancestrais, mas também de luta e de falar de lutas ancestrais e de amor e falar que existia amor, sempre existiu amor ancestral, né? Assim, em termos de povo negro. Um, mas eu acho que é preciso a gente resgatar então esse lugar, e aí é o que eu busco fazer no livro, de para entender que o meu lugar de pessoa LGBT, de pessoa negra, não é um lugar da dor e da luta constante o tempo todo. A dor e a luta vão sempre existir. Enquanto eu existir no mundo, a dor e a luta, nesse mundo ocidental, branco ocidental, cristão, no sentido hegemônico, né? Quero frisar isso, que tem isso num coletivo social de ser racista e homofóbico, faz com que essas dores, essas lutas estejam apenas por existir nele. Elas fazem parte da minha vivência. Mas eu todo dia preciso acordar e buscar o auto-amor, né? O meu amor próprio, o meu amor para com os meus iguais, né? Para a gente conseguir buscar esse sentido de comunidade. Não tem como pensar em viver esse amor ou até mesmo o auto-amor de maneira individual. Não para mim, enquanto pessoa negra, enquanto pessoa não heterossexual. É, é, a minha ancestralidade ensina que a busca do amor e do auto-amor é coletiva, né? Então, é isso que eu busco mostrar, que vivências individuais, elas não são apenas individuais, elas são resultado de um conjunto de fatores sociais que levam aquele indivíduo, aqueles indivíduos a viverem de determinada forma, sob determinadas opressões, né? É isso. Eu acho que, assim, entender o auto-amor também não como um fim, assim. Ah, vai chegar um certo dia que eu vou me auto-amar completamente e que não vou precisar mais buscar esse auto-amor diariamente. Então, é justamente não esquecer esse detalhe que a gente vai estar constantemente em busca dele, vai sofrer, vai fracassar e vai tentar de novo. Porque é algo que você fala também, algo que o livro do Gabriel também me mostra isso. Às vezes ele tá bem, do nada ele tá mal, às vezes ele tá com muita autoestima e às vezes ele não tá. Então, acho que essa é uma pergunta que eu também queria fazer para você, também, além disso. Como que você percebe o amor na sua vida? Porque na nossa, aqui nesse mundo ocidental que a gente vive, a gente sempre enxerga o amor como simplesmente esse lado romântico, de se apaixonar por uma pessoa no sentido erótico e etc. Mas, pelo que eu percebi pelo livro, o amor é algo que nos movimenta, né? O amor é o que nos faz acordar. Porque se a vida só fosse simplesmente luta e dor, por que viver, né? Por que continuar Exato. existindo? Então eu queria que você me falasse um pouco sobre como você percebe o amor, assim. Assim, é uma pergunta assim bem filosófica, né? Bem profunda, filosoficamente falando assim. Mas amor, e aí a Bell Hooks vai falar isso também nesse texto, não estou lembrando agora, mas eu vou procurá-lo. É,
o amor é ação, né? Então, assim, ação para consigo mesmo, ação para com seus iguais, ação para com... Amor é ação. Amor não é um conceito, né? Então, é... quando a Bell Hooks traz isso para refletir o povo negro, ela está dizendo isso, né? Quer dizer, esse amor ocidental, branco ocidental, colocado pelo cinema, pelo, sei lá, por essa construção romântica mesmo, que é prejudicial psicologicamente, é, ela, ela vai dizer assim, não é esse o amor que eu estou falando, é justamente como você está colocando, né? Não é o amor erótico, não é o amor, não é esse amor romântico dos filmes que, tipo assim, a pessoa precisa se desgastar inteiramente pela outra até o fim e esperando que ela dê algumas migalhas, né? Enfim, eu falando aqui, refletindo para mim mesmo, né? As minhas próprias palavras. Não, todos nós, todos nós. Mas, então, né, voltando ao assunto, é, é, assim, a gente não é se doar ao extremo sem reciprocidade. Amor é ação, como eu disse. Se ele é ação, ele vai e volta, ele flui, ele permeia tudo, né? Ou seja, existe algo que movimenta isso. Acho que o Gabriel, no livro, No Espelho das Cores, ele aprendeu de maneira muito dolorosa sobre o auto-amor, né? E eu acho também que é preciso que a gente entenda que ninguém dá um diploma. Eu falo isso por causa de um poema que eu li, né? Eu gosto sempre, toda vez que faço uma live, eu vou falar de questões pretas e sexual dissidentes. É preciso entender que, assim, a gente precisa fazer referências aos outros nossos também, né? Isso é o queerlombo, né? O queerlombismo literário que a Tatiana Nascimento coloca. É o poema que eu escrevi no Afroqueer, né? Que é queerlombo, Uhum. que é reconhecer esse outro que está do meu lado, que é meu pai, e eu vou falar dele também, porque ele vai falar de mim. E aí, essa vivência que é de amor, e que essa vivência também vai te ajudar a você procurar o seu próprio amor. A Tatiana Nascimento, que é uma poeta lésbica negra aqui de Brasília, ela escreveu um livro, está escrevendo um livro, agora vai ser lançado em breve, Oriqui de Amor Selvagem. Todos os poemas de amor preto, ou quase, é o título do livro. E aí ela disse para mim, e eu nessa vibe essa semana de estar assim, né, tipo, sei lá, o boy me dispensou para ficar com outro e tal. É, normal, né? Quem nunca? Aí, tipo, Acontece. aí ela falou assim, olha, é, existe um caminho de auto-amor, né? Ela falou para mim. Então, tipo, eu vou te passar esse livro aqui, eu queria que você lesse o segundo poema. Aí eu, não, beleza. Aí eu fui ler, né? E eu queria compartilhar com vocês, porque eu acho que é a essência disso tudo que a gente está falando, sabe? E eu tô mostrando isso para vocês, olha que legal, né? Literatura, auto-amor e dissidências. É uma poeta negra, lésbica, isso já são dissidências do escrever, né? Do escrever literário. E, e aí, por meio de uma poesia, ela vem falar de auto-amor. Então, quer dizer, o processo de escrever a poesia leva a Tatiana Nascimento a refletir sobre suas próprias vivências e entender que é preciso falar desse lugar de auto-amor. Mas o título do livro é sobre Oriqui de auto-amor. Oriqui é uma reza aos orixás, né? Cantigas em formas de culto, de rezas e tal, de louvações, que trazem vivências poderosas, assim, dessa ancestralidade, desses ancestrais. E aí ela vai falar esse Oriqui de auto-amor, quer dizer, é poderoso esse Oriqui. Você fazer essa reza para você mesmo todo dia, contar essa história narrativa de amor para você mesmo todo dia. E ela faz isso em poesia, porque os itãs, que são poemas africanos, na verdade nigerianos, da cultura iorubá, trazem a narrativa dos ancestrais a partir de vivências, assim, a partir de poemas. Então, o poema é muito mais... O poema, ele não nasceu na Grécia. O poema é ancestral, sabe? A poesia, ela é muito anterior a isso,
sabe? A África já produzia poesia, né? Antes dos gregos. Então aí, e aí tem esse poema, né? Auto amor é Eles um aprenderam com a caminho. gente, né? Então, né? Mas só que o eurocentrismo, né? Não deixa essas coisas aparecerem, né? Não, parece que tudo no Exato. Ocidente surgiu ali. O Ocidente aprendeu com o resto do planeta a Uhum. ser o que é o Ocidente, né? Com a Ásia, com a África, com, enfim, né? Com esses contatos outros. Então, vamos lá. Vou pedir esse espaço para poder ler essa poesia da Tatiana Nascimento e para À a gente entender vontade. como literatura, autoamor e dissidências casam, né? Autoamor é um caminho. Um caminho de carinho não é um fim, é um meio. Não é produto, é processo. Não fica pronto, rápido, insosso, que nem bolo de micro-ondas, açúcar, esconde desnutrição numa falsa sensação de saciedade. E como diz a Nina, a prima legalizada da cocaína alimenta nossos vícios, aumenta nossas fomes. Autoamor se faz em ciclos, cerrados. Tem hora que transborda, tem hora que some. Tem tempo de espera da quebra de dormência. É um tipo muito subjetivo e empírico de ciência de si. É tipo doçura de fruta azeda que tem que ter fé em si. É feito exercício de paciência que tem que ter calma em si. É como um jogo de erro e acerto. Tem que ter força em si. E também tem que ter fraqueza. Autoamor é vulnerável, é instável, não é? Moeda de troca para se cobrar não é moeda de troca para se cobrar. Ah, mas eu já me amo tanto. Como ela não me ama ainda? Nem se reclamar. Ah, mas se eu me amo, mesmo como eu sigo. Se eu me amo mesmo, como que eu sigo infeliz com isso e aquilo em mim? Autoamor não é inteireza. É entender a incompletude sem medo. Entender o medo sem medo. É até não entender nada. Talvez é mais sentir que entender. Não tenho certeza. Parece que todo dia eu começo de novo essa jornada. Autoamor não tem uma hora que termina e entrega um diploma para você, seu certificado de garantia de que vai se amar todo dia, intensa e incondicionalmente. Autoamor é gesto, de repente, um gesto de carinho lento, talhado na feitura do tempo, feito passarinho que se lança ao futuro e tenta a força miúda das asas certeiras no abraço gigante do vento e larga o ninho do que ficou para trás porque quer morar no mundo inteiro. Só que o mundo, nesse caso, é tipo ele mesmo, sabe? O passarinho. Autoamor é um grito em silêncio. Não aguento mais viver sem mim. Ou qualquer clichê importante assim. É um giro no escuro, um voo ou mergulho cada vez mais para dentro de si. Tatiana Nascimento. Eu, eu preciso de um momento aqui, eu fiquei meio abalado. Nossa, é assim, Então né? é isso, é um voo, é um mergulho, é um voo saindo do ninho querendo encontrar o mundo, mas é um voo ou um mergulho em si, buscar dentro de si, né? Então, e não vai ter uma hora que o mundo vai dizer para você, agora você se ama, tá aqui seu diploma. É, é processo, né? É processo. É, é isso. Não, sim. Eu acho que, sempre quando a gente fala de amor, a gente sente muito, né? Porque, igual você mesmo disse, a gente tá falando, querendo ou não, das nossas experiências que o ato da fala mesmo, o ato de escolher as palavras, como você faz no seu livro, que eu sei que cada palavra que tá ali tem uma escolha, tem um movimento político naquela palavra também, que é justamente para passar a ideia de como que a gente se sente. A gente fala muito de, às vezes a gente não consegue manifestar pela palavra o que a gente está sentindo. E a gente tenta, né, pelas metáforas, pelas figuras de linguagem, tentar passar minimamente o quão profundo é o nosso sentimento, assim. O quanto dolorido é. Não é simplesmente falar, tá doendo. Não, eu sinto um mar de dores, sabe? Eu sinto coisas em mim que me abalam constantemente e que eu, às vezes, paraliso. E sobre o amor e sobre esse alto amor é justamente o que ela escreveu nesse poema. Assim. É
a gente também, o alto amor às vezes está machucado. Entender que a gente está machucado. É entender que tá doendo e que a gente precisa desse momento para nós mesmos. Porque, É, como você falou no começo, se o amor é algo coletivo, a gente está construindo não só com nós mesmos, mas com o outro que está do nosso lado. E aí entra em outro ponto fundamental, que é nós, enquanto pessoas negras, não sabemos o que é o amor nesse sentido. Porque o amor que é posto é o amor branco, é o amor que está com eles há muito tempo e que não nos encaixa, não nos inclui. E que também a gente não quer ser incluído, sabe? A gente não quer esse tipo de amor que eles nos dão. A gente quer construir o nosso amor. Porque no processo da diáspora até aqui, nos foi negado qualquer possibilidade de amar. Porque sempre era tirado isso. A gente foi dizimado, a exatamente. gente foi estuprado. Então, a gente pode falar sobre isso, assim. Então, eu tenho uma pergunta, assim, que eu acho que você não vai conseguir responder, obviamente, de imediato, que é o que a gente está construindo, mas eu queria saber, assim, como que você acha que a gente pode construir esse amor coletivamente, assim? Por exemplo, entre eu e você. Porque conversando com você, eu percebi que pela sua voz você é uma pessoa muito afetuosa, assim, com as pessoas que você está falando mesmo. Você falar, não sei o quê, oi, preto, tudo bem, lindo, e são coisas assim que só o ato de escutar assim uma pequena coisa assim no seu dia, você já fica feliz, sabe? Então, assim, como você acha que nós, pessoas pretas ou pessoas dissidentes na sexualidade, seja o que for, podemos construir essa experiência de amor coletivamente, assim? É, bom, eu acho que eu começaria falando o seguinte. Eu li uma postagem no Instagram de um coletivo negro muito interessante, assim, tipo, enquanto os brancos falam de amor, nós falamos de afeto. Que é justamente questionando o conceito de amor que é colocado todo santo dia na nossa cabeça, e entendendo que nós não vivemos esse amor. Nós, pessoas pretas, ancestralmente não vivemos esse amor. E se hoje, na modernidade, buscamos uma reconexão com a ancestralidade, porque esse precisa ser o movimento das pessoas negras em 2020, no século 21, constantemente daqui para frente, para a gente conseguir ter uma possibilidade de futuro. É olhar para trás, né? A gente olha para o passado ancestral e entende o que nos foi tirado e a gente recupera isso interiormente, em coletivo, para conseguir seguir adiante. Ancestralmente, então, nós vivemos e falamos e vivenciamos afeto. Não esse amor ocidental colocado como amor, vendido no cinema. Sequer o teorizado nas filosofias também branco-ocidentais, branco-europeias. O que é afeto, né? Então, assim, quando a Bell Hooks está falando no texto dela sobre amor, ela está falando justamente sobre afeto, que não é esse amor que sempre a gente escutou, mas é essa relação afetuosa. E afeto é afetar. Quando você afeta, você entende? Que é o que você falou, quer Uhum. dizer, se eu ajo com você com afeto e falo com você, bom dia, Preto, como é que você tá? Você tá lindo hoje, olha, se arruma bem e tal, fica feliz, sei lá, vamos fazer a live hoje, vai ser muito legal. Eu agi com afeto e esse afeto, você se sentiu afetado por ele. Afeto afeta e se deixa afetar. Afeto tem esse sentido, né? Tem esse sentido de ação, como a Bell Hooks coloca. Então, assim, não é mero amor como pregado, né? Eu tenho um amor que está aqui, a pessoa é minha, é posse. Não, afeto ele é livre, afeto é múltiplo, afeto é construído coletivamente também. Eu não consigo falar. Você lembra que você falou assim para mim essa semana a gente conversando, né? Mas tem a questão é possível amar sozinho, né? A gente conversando sobre o que a gente poderia conversar na live. Reciprocidade. Eu falei assim, amor platônico não. Porque
Porque quer dizer, o Gabriel passou por isso no Espelho das Cores, né? A construção desse amor platônico. E ele não traz benefício nenhum. Afeto é ação, afeto não é platônico. Afeto não é platônico. Porque afeto você dá e ele já volta. E ele já volta, né? Então, é a construção do afeto, né? Então, esse amor que a gente fala sobre amor e auto-amor, a base dele é o afeto, né? Nesse sentido que eu quero dizer. Então, assim, a gente precisa desenvolver o afeto entre nós, pessoas pretas, pessoas não heterossexuais. A gente precisa desenvolver e pensar sobre como a gente afetar e ser afetado, né? Para a gente conseguir construir políticas. Porque se eu não conseguir desenvolver esse afeto que é afetar o outro e ele me afetar, e isso no sentido positivo, é óbvio, eu não consigo criar laços, vínculos, né, elos, para eu ter força política no mundo. E aí a gente vai ficar um sempre contra os outros, né? Ou sempre querendo dizer que a minha causa é mais importante que a do outro, né? É claro que a gente precisa ter noção histórica de todos os processos. Eu nunca vou dizer aqui, enquanto pessoa negra, que que a opressão sexual, ela é maior do que a racial, porque na minha visão não é. Da colonização para cá, né, a opressão racial se tornou imensamente maior, ou seja, a modernidade instaurou um processo de opressão assim que não tem como esconder. Eu não digo maior no sentido de ficar mensurando o que é maior, o que é menor, porque elas se entrelaçam, né? Uma pessoa negra não heterossexual, ela já tá vivendo aí duas opressões sobre o corpo dela e sobre a mente dela. Mas assim, eu não posso esconder a cor da minha pele. E isso já é o suficiente, uma vez que tem um sistema que julga e que hierarquiza traços fenotípicos e conceitua o que é melhor, o que é pior, o que vai ter mais oportunidade, o que não vai. É óbvio que essa opressão recai com mais peso, né, sobre esses indivíduos de cor. E aí eu falo de indígenas, de negros, né, todos não brancos. Mas eu acho que é um momento de quando a gente constrói o afeto em conjunto, no coletivo, quando a gente constrói um pensamento que nos aquilomba, né? Como que é a questão do quilombismo que o Abdias de Nascimento já falava, que a Beatriz Nascimento, filha dele, desenvolveu depois, e que Tatiana Nascimento trouxe, que eu aderi a esse pensamento e criei, que é o queerlombismo, né? Quer dizer, todo mundo não heterossexual e preto, e enfim, que se aquilomba, que se aquirlomba, né? Quer dizer, nós nos reconhecemos enquanto nossa diversidade e nossas dissidências, e nós nos unimos a partir dessas diversidades e dissidências para construir um mundo que seja capaz de ser, assim, sabe, entender que isso é apenas diversidade. Eu não quero tolerância, eu não quero aceitação, eu quero que todo mundo entenda que todo mundo pode ser tudo que quiser. E tá tudo bem, né? E essa é a questão, né? Por isso que no meu poema Quirlombo, além de eu criticar algumas questões, justamente essas hegemônicas e que tentam minimizar essa causa, eu falo justamente dessa perspectiva de se aquirlombar, né? O nome do poema é Quirlombo. Posso fazer a leitura? Por favor. E eu vou fazer ela aqui para a gente poder, para entender assim, um pouco do que eu estou querendo passar, né? Então, no meu quirlombo tem preta sapatão, tem preto viado e muita gente trans preta. Gente preta sexy, gente preta bi, não binária preta. No meu quirlombo também tem essa gente pouca tinta, retinta negra. E todo mundo junto canta e dança, bate tambor, batuca, molocô, mina nagô, candomblé, umbanda, xangô. Lê a Bíblia e faz oração, saúda Meca e recita o Corão, ou não professa crença nem religião.
No meu quilombo, ninguém levanta a bandeira branca comunista, capitalista, vigarista, oligarca, escravista, cis heteronormativista, porque meu quilombo é projeto de vida, mira Palmares e saúde do continente, e se transforma toda hora em diáspora revivida, ressignificada, reescrita. No meu quilombo, sou porque somos, mas também somos porque sou, como me disse um dia a poeta Tatiana Nascimento. Então, assim, Tatiana, você sabe que ela é a editora do livro, a prefacista do livro, é minha amiga pessoal, é minha referência. Toda hora eu tô lendo o texto dela, escrevendo poema que eu cito ela. Enfim, né? E essa semana, olha, isso que é quilombo, quero falar, que é a partir dessa questão desse poema, né? No meu quilombo tem todas essas pessoas diversas e dissidentes, e a gente junto canta e dança, sabe? Bate tambor, batuca, molocô, minanagô, candomblé, banda xogô, mas também lê a Bíblia e faz oração, saúda a Meca, recita o Corão, ou não professa crença e nem religião. E tá tudo bem, porque o nosso projeto político de vida é a gente viver essa diversidade que a gente está buscando, né? De entender que tem um do jeito do outro, do outro, do outro, e a gente está aqui dentro dessa perspectiva diversa e de amor, né? Porque a gente desenvolve afeto pelo outro, independente do que ele faz, acredita, vive, como ele se sente, se ele é cisgênero, se ele é transgênero, se ele é hétero, homo, bi, ok. O importante é a gente celebrar esse momento que a gente enxerga toda essa diversidade está aqui junto, mas rejeitando tudo aquilo que nos oprime. Então, né, o eu lírico aqui rejeita todos os conceitos e filosofias branco-eurocêntricas, porque ele mira Palmares, né, e saúda o continente, lembrando a sua ancestralidade, né, e se transforma nessa diáspora, que é aqui onde eu estou, na América Latina, porque eu não estou na África, eu não sou africano, mas, e sequer esse conceito ele é ancestral, porque África e negro são conceitos que os colonizadores brancos deram. Né? Então, assim, por isso que às vezes, por isso que eu gosto de botar na minha descrição assim, Nagô afrodiaspórico, né? Então, Nagô, porque eu estou pensando em etnia, porque os povos ali no continente se tratavam por etnias, e não como povos negros e nem como povos africanos. Esse conceito é branco. Chamar África é branco, né? Eles deram esse nome. Eu sou Nagô, eu sou Yorubano, eu sou Banto, eu sou Kibundo, Kikongo, enfim. Então, assim, pensar esse lugar é construir coletivamente o amor, né? O afeto, o auto-amor, né? Quando eu enxergo nessa coletividade, nesse aquirlombamento, que é pegar aquilo que é estranho, dissidente, diferente, não hegemônico, e junto, e aqui a gente está junto construindo tudo isso, isso é distribuir afeto e também se afetar, né? Com essa nova construção. Bom, pelo menos eu tenho entendido assim, tenho pensado assim, né? Tatiana Nascimento tem pensado assim, outros poetas e poetisas negros e negras têm pensado assim. Exato. Pronto, voltou. Dentro do poema que você leu, uma coisa eu acho que interessante que é porque eu sinto a potência desse conceito de diverso, assim. Porque muitas vezes o conceito de diverso é usado assim, no centro está o branco e tudo que está fora dele é o diverso, assim. E não é isso que a gente está buscando. O que a gente está buscando é que o diverso, ele existe e que não existe um padrão que a gente quer buscar. A gente quer o diverso para nos sentir que todos somos diversos e diferentes e que isso é ótimo. E que isso é ótimo para que cada um de nós possa existir justamente junto com essas diferenças. Assim. E eu acho que uma pergunta que eu queria fazer muito para você também é porque, como a gente fala das palavras, e aí você coloca o afeto também como algo, por que você, nessa escolha de palavras, você usa bicha preta e você não usa gay ou homossexual, palavras que estão mais incomuns? Porque parece que quando a gente fala ao chamando bicho é meio pejorativo. E por que você escolheu justamente essa palavra para se denominar, assim? Ainda mais no coletivo que você participa. Desde
desde a minha pesquisa de mestrado, que começou em 2015, e o contato com o coletivo Afrobichas, né, que é o locus da pesquisa, o grupo, né, da onde saíram as narrativas, né, para fazer toda a interpretação fenomenológica das narrativas desses entrevistados ali, que eu comecei a entrar em contato com essa percepção de que, inclusive, a galera LGBT faz muito isso, que é pegar palavras que são pejorativas e transformar isso num ato político. Então, autodenominar-se bicha é um ato político, que é transformar um xingamento num conceito identitário capaz de reivindicar um espaço político de luta. Por exemplo, a mesma coisa aconteceu nos Estados Unidos com a palavra queer, né? Então, queer é um xingamento, né? Que é o estranho, o esquisito, o que não se encaixa, para a gente ser bondoso com as palavras e os conceitos em língua portuguesa, mas em inglês é extremamente pejorativo. No momento em que antes de Stonewall, enfim, Marsha P. Johnson mesmo já usava as plaquinhas, né, ali escrevendo assim, não concordamos com essa opressão, somos queer e tal. E aí a gente vai entendendo, então quer dizer, tipo, antes da década de 50, 60, 70, sempre se usou essa palavra de uma maneira tentando inverter o sentido. A mesma coisa nesse sentido de pegar, de falar sobre ser bicha preta, né? Bicha negra, bichas negras. No coletivo Afrobichas se autodenominam bichas negras justamente porque entende-se que há uma diversidade de vivências e de formas de vivências de negritude, que não apenas a preta, até porque a preta carrega um símbolo e um espaço até de opressão bem mais denso, né? Porque quanto mais próximo de características fenotípicas africanas, né? Assim, mais próximo, mais incidente é o racismo e o preconceito. Mas, ao mesmo tempo, pensar também que esse conceito de bicha é falar do não lugar que se encontra dentro de um conceito do que é ser gay. Porque ser gay é associado a ser branco, de classe média, de classe alta. A cultura gay, os clientes gays, a população gay, né? Quer dizer, vou numa boate gay, né? Na periferia não tem boate gay está no centro, né? Assim, via de regra, né? Pode ter alguma cidade que tem. Mas o que eu quero dizer é o quê? Sempre se fala isso, né? O gay. O gay já é muito hegemônico até dentro do movimento LGBT. Ele meio que se sobressai às outras comunidades lésbicas, bi, trans, porque o tempo todo tá ali batendo a tecla gay, 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 gay. Isso tem a ver com uma estrutura de patriarcado, uma estrutura de machismo? Tem também, né? Em que o homem tá cis, né? Ele tá ali sempre à frente e tal. E esse homem cis é branco. E ele é de classe média. Então, assim, chamarmos, né, assim, de bicha preta, de bicha negra, de afrobicha, é dizer que estamos ressignificando esse lugar, esse espaço e rejeitamos essa identidade branca, cis, de classe média. Porque as bichas pretas são aquelas que são apontadas na periferia por causa de sua expressão de masculinidade não hegemônica, porque são afeminadas, porque são, enfim, porque são travestis, porque as travestis são chamadas de bicha também, passou na rua e fala lá, bicha, né? Então, assim, reivindicando esse lugar de viado, de bicho, enfim. Reivindicando essa identidade de uma maneira política, subvertendo a alcunha dela e o valor dela de xingamento e tornando esse valor como um ato político, né? Como Mateus escreveu aqui, né? Mateus Abrito, ressignificar a palavra, seria isso, assim, mesmo, realmente. Mas não é só ressignificar a palavra, é ressignificar o conceito político da palavra. Né? E pegar essa palavra e tornar uma identidade que é capaz de lutar politicamente por um espaço. Inclusive, só de falar a palavra
já mostra várias críticas, né? Se eu me autodenomino bicha e não gay, eu já estou dizendo que o espaço do gay não entra, não se adequa à cor da minha pele, aonde eu moro, né? Não se adequa à periferia, não se adequa à negritude, não se adequa. Então, a palavra gay não se adequa à minha classe social, enfim. Né? Então, por isso que... e, assim, antes de acharem que eu inventei isso, né? Vários autores, inclusive brancos, já falam sobre isso, né? Miskolci, Louro, enfim, vão falar desse lugar do branco, Pinho, Osmundo Pinho, enfim, Nkosi, tem muitos autores que vão falar que o lugar do gay, desse lugar de cultura gay, de identidade gay, é um lugar branco, cis e de classe média e alta. Por isso, a necessidade de ressignificar e de reutilizar essa palavra com essa alcunha mais política mesmo. Ótimo. Eu acho que para finalizar, que o nosso tempo está acabando, fazer uma pergunta assim que eu acho básica, assim, mas fundamental, e que se alguém quiser fazer alguma pergunta também, fique à vontade, é como garantir que esses espaços LGBTQI+, sejam espaços antirracistas, sabe? E aí, fique à vontade de Assim, falar. a gente está vivendo um momento na militância de Brasília mesmo que teve algumas questões racistas surgidas e que não foram devidamente retratadas por pessoas brancas. Mas tivemos essas pessoas brancas, uma pessoa branca específica dentro do movimento, mas tivemos umas pessoas brancas também defendendo, criticando, dizendo que não aceitavam aquela colocação. E isso levou uma reflexão sobre como o racismo tem se pautado e aparecido dentro da própria comunidade LGBT, né, que já sofre um tipo de opressão. É importante esses momentos que a gente problematiza falas, situações, né? Todo mundo erra. Todo mundo acaba entrando numa perspectiva hegemônica de ser racista ou de ser LGBTfóbico. Ou de várias outras formas, de ser misógino, de ser... Mas que é o correto? O que é o que produz mudança social? A partir do momento que as pessoas que representam esses grupos minorizados e estigmatizados reivindicam ou criticam, problematizam e falam: você está errado e você precisa se retratar sobre isso, e vamos fazer essa discussão dentro do movimento, que é o mais importante, ou aqui nesse espaço onde surgiu isso, e vamos propor ações efetivas, aí sim você tem um projeto de sociedade diferente. Enquanto eu ficar falando, não foi isso que eu disse, vocês entenderam errado, esse espaço aí não precisa falar disso, porque a nossa luta não é sobre raça, a nossa luta é sobre sexualidade, é sobre gênero. Não, nada é uma coisa só. Então, assim, minha perspectiva é interseccional. Então, se eu estou trabalhando num movimento que trabalha questões de identidade de gênero e de sexualidade, e eu sou negro, então a questão negra é para ser pontuada dentro desse movimento. Entendeu? Porque senão vamos sair todos os negros de dentro do movimento e fica só os brancos lá e pronto, tá ótimo. Problema de vocês. Né? Eu acho que no momento que o Afrobicho surge é justamente para ser esse lugar para poder criticar isso. Para dizer assim, olha, se o movimento negro é heterossexista demais e o movimento LGBT é racista demais, então a gente criou um espaço nosso, o Afrobichas. Pronto, resolvido o assunto. Né? E vários outros coletivos têm feito isso, né? Tem falado sobre isso. Mas, assim, o legal é porque com isso que aconteceu aqui em Brasília, muitos grupos, coletivos, instituições que apoiaram, né, e que têm apoiado essa discussão que o Afrobichas levantou, estão se posicionando no sentido de pensar ações dentro do movimento LGBT que trabalhem uma questão racial, que falem sobre a questão de gênero, enfim, tudo isso, sabe? A gente precisa pontuar que pessoas LGBT não são só LGBT. São mulheres cis LGBT que sofrem violência em casa, do marido, ou melhor, desculpa, da mulher até, né? Ou do marido, se for bi, entende? São homens e mulheres negros e negras que sofrem racismo, né? Que são silenciados dentro do movimento. Então é preciso questionar isso também. Então eu acho que o local interseccional faz com que a gente possa melhorar enquanto sociedade, enquanto movimento, enquanto... É o lugar que a gente olha e fala assim, peraí, não, você não vai ser racista aqui, não. Você não vai silenciar ele.
Onde que estavam pessoas pretas à frente do movimento? Não tinham. Aí começaram a surgir, mas já tem uma, tá ótimo, olha aí, tá vendo? Nós somos racistas. Uma pessoa, uma andorinha só não faz verão, né, meu bem? Não é porque tem uma pessoa na direção de alguma coisa que ela é preta, pronto, o movimento não é racista. Racismo é diário, é todo dia que ele acontece. Então o embate contra ele tem que ser todo dia também. Tem que ser no protagonismo das pessoas negras constantemente, porque elas nunca foram, né? E aí é esse lugar de valorizar e reconhecer esse protagonismo. E aí sim a gente começa a ter ações antirracistas dentro do movimento, né? Penso eu. Perfeito. Você tem algumas considerações finais para fazer, para a gente encerrar? O nosso tempo está acabando. Bom, assim, tem um outro livro meu também, Amores, Angústias e Flores, que são as poesias do Gabriel, tá aqui o pseudônimo, né? Gabriel da Cruz. São as poesias do Gabriel, porque ele escreve poemas aqui. Ele é muito emocionado, né? Vou nem falar quem ele puxou, mas enfim. Então, é legal, leiam também. Está disponível aí, vocês podem entrar em contato comigo, né? Estou com esses meus 3 livros, então esses 2 aqui estão à venda mais facilmente do que o Amores, Angústias e Flores, mas é possível comprar pelo site da PC. Eu vou divulgar essa obra, esse trabalho, que eu acho que pode contribuir muito com essas discussões, né? Não sei, você que lê o Espelho das Cores pode me dizer, né, Pablo? Você acha que contribui muito para todas essas discussões? Então, Um livro eu acho que... fundamental para se ler, assim. Um livro fundamental, um livro Legal, super bom saber, importante. fico feliz Então, assim, eu acho que... tipo, o Afroqueer, ele tem um QR Code aqui na apresentação que você pode escutar a playlist de todos os poemas, então é legal porque dá acessibilidade para pessoas cegas também. Isso é bem bacana. Que eu fiz, assim, também. E é tudo muito artesanal, gente. O livro é artesanal, enfim. E eu quero falar disso, divulgar isso, porque é isso. Pessoas pretas, pessoas negras, pouco têm sido protagonistas na literatura, nas artes em geral, enfim. Então, isso, né? De ter apresentado esses livros, falando desse lugar da arte, da arte enquanto pessoa preta, não heterossexual, da dificuldade de produzir essa arte, como é importante para mim falar dela e da produção dela e disponibilizá-la, né? Pessoalmente mesmo, né? Então, que fica aí esses contatos. O contato é sempre o meu @PedroIvoAutor, aqui no Instagram, ou também no Facebook. E também vocês podem ir pelas editoras, né? Editora Líteres, do Espelho das Cores, a Padeira, que é da Tatiana Nascimento, né? Ela é editora do Afroqueer Existência, e a Perse, né? Que é PERSE, que é uma editora online que fez o Amores, Angústias e Flores. Espero que tenha contribuído muito aí nosso bate-papo, nossa conversa, para a gente poder pensar essas questões, né, de literatura, de auto-amor, de entender essas questões para além da literatura, mas entender para a vida mesmo, né, que é possível. E é possível, esse lugar da literatura não é um lugar só de entretenimento, né, é um lugar também que faz despertar questões interiores, levam também a uma reflexão coletiva para a gente entender o nosso lugar no mundo enquanto indivíduos, mas também enquanto coletivo. Eu acredito muito nesse papel da literatura, e é o papel também que eu busco fazer e desenvolver. Então, agradeço a participação, fiquei bem feliz com o convite, espero que as pessoas tenham se sentido contempladas, todos, e todas e todes, e é isso. Obrigado mais uma vez pelo convite, Pablo. Espero que tenha sido bem legal aí para você também, esse Nossa, eu que bate-papo. agradeço. Eu acho que foi um bate-papo assim que me movimentou emocionalmente em várias questões e que te conhecer também foi muito bom, assim, trocar vários papos com você, falar sobre algumas de nossas experiências, etc. A leitura do seu livro, para mim, foi algo que eu posso dizer assim, que me tornou um ser humano melhor, me fez enxergar coisas antes que eu não era capaz de ver. Então aí a gente já consegue perceber o quão a literatura é fundamental na nossa vida, ainda mais uma literatura dissidente. Então é Legal, isso, sou feliz. muito grato por... Antes assim, de fazer essa live, eu tava super nervoso, e aí a gente
ligado. Então, eu acho que é isso, viu? Um beijo, se Legal. cuida. Eu acho que espero Um que beijo. suas Agradeço a angústias Resistir. O trabalho de vocês tem sido bem bacana. Obrigado mesmo.